Bom dia, crianças, meus alunos lá do Marechal Dutra, primeiro, segundo, terceiro ano. Hoje, crianças, nós vamos fazer a correção da nossa atividade que vocês já receberam em casa, de ciências, tá bom? A tia Jussandra comigo aqui, vamos fazer essa correção da atividade. Vocês peguem essa atividade que vocês têm aí, ó. Tem uma árvore, tem umas bolinhas aí com as partes das árvores, cada uma enumerada, tá vendo? Nós vamos corrigir essa atividade nesta aula de hoje, tá bom? Então, são apenas duas questõezinhas, ó, essa primeira aqui e a que está no verso, tá bom? Então, a primeira questão que a gente vai enumerar, tá vendo esse lado todinho aqui, ó, vamos colocar os números que está aqui, dessa coluna do lado aqui, esquerdo, vamos colocar esses números correspondentes a cada uma das funções das partes da planta. Lembrando que nosso conteúdo desse mês, nós falamos já sobre as partes da planta. Quais são as partes da planta? A raiz, o caule, folha, flores, frutos e sementes. E cada uma dessas partezinhas, crianças, ela tem uma função específica para a plantazinha nascer, crescer, reproduzir, né? Que a gente já falou sobre isso aqui. Aqui embaixo, pessoal, é só explicando o que é que cada parte da planta faz, para poder vocês entenderem e poder responder aqui em cima, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, queridos, ó, só as bolinhas para vocês acompanharem aí e enumerar corretamente, tá bom? São 9 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bolinhas que a gente vai enumerar, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos lá. Tia vai ler o que cada uma dessas bolinhas está falando aqui. Cada função da plantazinha, a gente vai colocar, ler aqui. E nós vamos colocar correspondente às partes que está aqui do lado esquerdo. Por exemplo, na primeira bolinha aqui em cima, diz assim, criança, ó. Por meio delas, as plantas respiram. Quem é? Será que é a raiz, é o caule, as folhas, flores, frutas, semente? Aí aqui, então a nossa plantinha, ela respira por meio das folhas. Aí vocês vão lá do outro lado. Qual é o número que corresponde à parte das folhas? Então, o número 3. Então, você vai pegar o número 3 e colocar aí na primeira bolinha aí da sua atividade na folha, tá bom? Na segunda bolinha, diz assim, ó, dão origem a novas plantas. Quem é que dá origem a novas plantas? Qual é essa parte da plantinha? É as sementes. Onde é que está a palavrinha semente aqui? De 1 a 6. Onde é que está o nome semente? Lá embaixo, ó, o número 6, ó, semente. Então, vamos pegar o número 6 e vamos colocar aqui na segunda bolinha. Na terceira, diz assim, qual é a parte da plantinha, crianças, que é responsável pela reprodução da planta, que faz a planta reproduzir, nascer outra plantinha igual àquela lá? Quem é? Qual dessas partezinhas da planta é responsável pela reprodução? É a número 4. Quem é o número 4? Está aqui, flores. Vai pegar e colocar o número 4. Na quarta bolinha, qual é a parte da planta que sustenta a plantazinha em pé? Que faz, ela vai sustentar, ó, sustenta os galhos, sustenta as folhas e os frutos. Quem é? De 1 até 6, quem é que sustenta a planta? Você vai colocar aqui o número 2, que é o caule. Tá aqui o nome, ó, caule. Na bola seguinte, diz assim, absorve água e sais minerais do solo. Ou seja, quem é que está dentro do solo? Está enraizado lá depois da terrazinha por cima, né? Aí tem o solo. Dentro do solo, quem é que absorve? É a raiz. Você vai pegar o número 1 lá em cima, ó. Pegar e colocar. Então, a raiz, ela que absorve dentro da terra, criança, a água, sais minerais, para poder a plantazinha crescer, não é? Na próxima bolinha, quem é que protege as sementes? É facinho, né? A semente fica onde? Fica dentro do fruto. Então, o fruto que protege as sementes. Aí vocês vão caçar qual é o número que corresponde ao nome fruto. Tá aqui, ó, o número 5. Vai colocar aí na bolinha. A próxima. Quem é que fixa a planta no solo? Quem é? A raiz, não é? A raiz aqui ela vai ter duas, né?
Vai repetir 2 vezes o número 1, crianças. Ah, tia, repetiu, repete. Porque aqui vai ter 2 funções da raiz, né? Aqui ela absorveu os sais minerais e aqui ela que fixa também a plantinha na terra, é a raiz. Na penúltima bolinha diz assim, transporta a seiva para todas as partes da planta, ou seja, qual a parte da planta que ajuda a levar? Que a raiz ela tira os sais minerais, né, a águazinhas da terra e leva lá, né, e transporta. Quando ela sai dela, vai passar por quem? Pelo caule. Então, o caule aqui é o número 2. Então, o caule, criança, é responsável para levar esse alimento que a gente retira lá da terra e transporta lá para a plantazinha, tá bom? Próximo, a última, responsáveis pela fotossíntese. Quem é? É as folhas, porque as folhas, ela que é responsável pela produção do alimento da plantinha, ela que produz alimento para a planta, ela que produz a fotossíntese, né? A fotossíntese é o processo pela qual a plantazinha vai produzir o seu próprio alimento. Vocês sabem que a plantinha, ela não vai procurar alimento igual os animais fazem, não, né? A plantinha, ela é um ser produtor, ou seja, ela produz o seu próprio alimento. Por isso que ela é responsável, ela mesma produz o próprio alimento. Então, fotossíntese é um processo pela qual a plantinha produz seu próprio alimento. Então, as folhas, é ela que é responsável para a planta poder respirar, é a folha que pega a luz do solzinho e ela vai produzir o alimento para essa planta. Então, a nossa coluna vai ficar assim, né? 3, 6, 4, 2, 1, 5, 1, 2, 3, tá bom? Vocês observam que vai repetir, ó, vai vir 2, 3, vai vir 2, número 1 repetido e 2, números 2, tá bom? Então, vai ficar dessa maneira aqui a resposta da primeira questão dessa atividade. E aqui embaixo é só explicando qual a função da flor, qual a função da folha, do fruto, da raiz e do caule, tá bom? Que está mostrando que a plantazinha ela é formada por essas partezinhas, essas 6 partes que a gente acabou de ler aí. Do outro lado, crianças, é só vocês ligarem facinho, ó. Tá bom? Aqui está a árvore com as partes da planta, né? Aí aqui do outro lado tem raiz, aí tem a raiz aqui representada, flor, folha, caule e frutos, as 5 partezinhas da planta. Aí vocês vão ligar, né? Vamos ligar como, professora? Você vai ligar a raiz, vai ligar para a raiz, né? Você vai fazer isso, ó. Ligou para a raiz. Aí flor, a florzinha é essas aqui, ó, pessoal. Vocês peguem e vão ligar para a flor. Folha, que é essas aqui, ó. Tá ao redor da planta, não tem? Vocês pegam e ligam para a folha. O caulezinho que você chama de tronco, essa partezinha você vai pegar e ligar para o caule. E o último frutozinho tá lá em cima, ó. Você vai ligar. Só isso, vocês vão ligar as partes da plantazinha aqui divididazinha, né? Vai localizar direitinho aqui na planta, tá bom, pessoal? Então, nossa atividade de ciências foi somente isso aqui hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!